Eu vou agora mostrar para vocês o grande problema para muitos assim da química, que é a ligação covalente ou homopolar. A gente vai trabalhar agora, eu vou fazer com vocês um tema, eu vou gravar um vídeo extra para ti, um pequenininho, de resolução de questões ou de moléculas com essa ligação. Vejam isso, assistam porque é muito importante. Vai ter poucos minutos ali, é só para que vocês realmente percebam como a gente faz para montar os átomos na ligação covalente. Porque a ligação covalente ela tem uma outra característica, digamos assim. Vocês devem ter percebido que a ligação iônica ela funciona por transferência eletrônica. Ou seja, o cátion deu o elétron e o ânion recebeu. Então o elétron foi transferido de um para outro. Na ligação covalente isso não acontece, porque todo mundo quer ganhar. E se todo mundo quer ganhar, ninguém dá elétron para ninguém. O que acontece é uma outra proposta que o Lewis inventou para tentar explicar isso, que é praticamente uma gambiarra, assim, teórica. Porque, convenhamos, né, pessoal? Essa ligação aqui, ela é uma ligação bem estranha, onde todo mundo quer ganhar elétron. Isso dificulta um pouquinho a nossa vida, sinceramente. Eu vou mostrar aqui para ti como funciona e eu vou precisar de muita atenção e participação na montagem das moléculas, que é sinceramente o nosso conteúdo principal nessa parte. E eu queria passar também uma parte extra que vocês não vão achar em livro nenhum, que é um diagrama novo que está aparecendo em algumas provas de São Paulo, que é o diagrama ou triângulo de Van Arkel, que ninguém sabe, ninguém apareceu no ITA do nada no passado, e os caras jogaram simplesmente azar, te vira. Então eu queria falar um pouquinho para vocês sobre isso, que é bem interessante para a gente fechar, não é, essa nossa aula de hoje. Então vamos lá, ligação covalente. A ligação covalente ela é cheia de surpresas, cheia de detalhes, justamente porque todo mundo aqui quer ganhar elétron. Covalente. A ligação covalente ela é uma ligação que ocorre entre os não metais, como eu já mostrei para vocês antes. E o grande problema da ligação covalente é que ela sempre antecede dois outros nomes. Nunca uma ligação ela é simplesmente covalente. Ela pode ser ou uma ligação covalente, presta bem atenção nisso, covalente polar, ok? Isso é muito importante. Ou uma covalente não polar, que a gente chama de apolar. Como funciona isso? Covalente polar e ligação covalente apolar. A gente já começa aqui com os problemas. Porque na ligação covalente, a gente pode ou não ter diferença de eletronegatividade. Como assim? Muito confuso. Não é tão confuso, é fácil. Quer ver? Ó, na ligação covalente apolar, não existe diferença de eletronegatividade. Então a diferença de eletronegatividade ela é igual a zero. Muito confuso a tua explicação. Então eu vou te fazer uma pergunta que talvez elucide melhor a minha explicação. Quem é que aqui, queridos, quer mais elétron? Hidrogênio ou hidrogênio? Quem quer mais elétron aqui, o cloro ou o cloro? Se é igual, ninguém pega elétron de ninguém, ninguém puxa mais elétron de ninguém, ninguém é mais forte que ninguém. Então os elétrons, como vocês podem ver nessa nuvem eletrônica, bem legal aqui para representar e elucidar isso, eles ficam distribuídos de forma perfeita. Tu olha para um lado, tem a mesma quantidade de elétrons, tu olha para outro, tem a mesma quantidade de elétrons. E como os elétrons são negativos, vocês sabem que isso implica numa ausência de carga ou polos. Então, por exemplo, quando tu tem uma substância simples, mesmo os átomos, sempre vai ter uma ligação covalente apolar, porque ninguém quer mais elétron do que ninguém. Agora, quando a gente tem diferença de eletronegatividade, a eletronegatividade de um é maior que a do outro, isso sempre vai dar problema, certo? Então a diferença de eletronegatividade existe, ela é diferente de zero, por exemplo. Como assim? Muito fácil, olha o exemplo ali do lado. HCl. O cloro é muito mais negativo que o H. NO. O oxigênio é muito mais negativo
que o nitrogênio. CO, o carbono é bem menos negativo que o oxigênio. Então, quando a gente tiver átomos ou elementos diferentes, um vai ter eletronegatividade diferente do outro. E isso faz com que se formem polos na ligação. Portanto, esse é um dos principais erros, é um sintoma clássico assim, de uma ligação mal trabalhada, sinceramente, que é não perceber, queridos, que sempre que existir elementos diferentes, assim, as eletronegatividades vão ser diferentes e, consequentemente, haverá a formação de cargas, não é, na ligação. E a gente gosta de simbolizar na química para diferenciar da ligação iônica com essa letrinha grega aqui, delta, tá vendo? Que é o D, né? Alfa, beta, gama, delta, ok? Delta é o símbolo para dizer que não houve doação. A gente chama de pseudocarga. O elétron apenas foi mais para um lado, entende? No cabo de guerra de elétrons, o elétron está indo mais para o lado do cloro, porque o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, repetindo, essa letrinha grega delta, que vocês vão enxergar bastante aqui, representa que o elétron não foi doado, ele apenas foi mais para o lado do átomo mais eletronegativo. Então, sempre o mais eletronegativo vai ganhar o cabo de guerra, vai ficar com os elétrons mais próximos de si, e o menos eletronegativo vai ter os seus elétrons afastados. Tudo bem? É bem fácil, elementos diferentes, polos. Elementos iguais, em suma, não tem polos, apolar. Quais são as características de uma ligação iônica? Então vamos colocar aqui, primeira avaliação, características, é coisa muito fácil. Características. Bom, primeira característica essencial da ligação iônica é o fato de formarem moléculas. Isso é muito importante. Formam moléculas. É a única ligação química capaz de formar grupos de átomos que ficam separados dos outros. Todas as outras ligações químicas, os átomos ficam todos juntos. Nessa aqui não. Eles se dividem em trios, tipo a água, é H2O aqui, H2O lá, H2O aqui, H2O lá. Se dividem em quartetos, quintetos, enfim, se dividem em grupos de átomos que a gente chama de moléculas. Outra coisa que é muito importante aqui, eles não conduzem eletricidade. Ó, não conduzem eletricidade. Tipo, como a gente viu naquele simulador ali que o professor passou, da água, a água pura, ela não conduz eletricidade. É desprezível praticamente a condutibilidade elétrica dela. Por quê? Porque ela não tem íons livres para tal feito. Não conduzem corrente elétrica. Tem alguma exceção? Sim, só uma e que é muito importante. Não conduzem corrente elétrica. Exceto, uma exceção importante, exceção, grafite. Então, vocês interrompem todo de ligação covalente está falso. Isso, infelizmente. O grafite é uma exceção e também a gente vai ver agora os ácidos no próximo livro, que foi uma menção da Giovanna Caldeira aqui quando ela falou. O que é uma ionização? Os ácidos eles se ionizam, então pelo fato de se ionizarem eles conduzem pouco corrente elétrica assim. Então se tu pingar limão, por exemplo, numa tomada, tu vai literalmente promover um curto-circuito. Não é uma atitude inteligente. Ou menos, né? Tu não vai estar temperando a tomada, tu vai promover uma tragédia. Literalmente, porque vai haver condução, mesmo que baixa, vai haver condução. Certo? Outra característica que é bem importante e serve só para as moléculas, ou os moleculares têm baixos pontos de fusão e ebulição. Isso é importante. Tá, agora eu não entendi. Por que é só esse molecular aí que tu escreveu? Eu vou explicar para vocês, queridos.
é bem simples. É que tem uma pequena parcela aqui de compostos ou substâncias covalentes que não formam moléculas. E isso a gente vai ver nessa pequena exceção que o professor vai puxar aqui do ladinho para ti. Olha só, quando eu falei que formam moléculas, eu prefiro que vocês guardem assim até, porque a grandíssima maioria forma moléculas. Mas tem uma pequena exceção, que eu vou colocar para vocês, de 3 compostos que não formam moléculas, ou substâncias simples. Exceções, tá? Se tu tiver condições de guardar, eu vou te pedir só 2, ok? Que são esses aqui. A sílica é o exemplo que a URGS mais gosta, não forma molécula, faz só ligação covalente. O grafite e o diamante também não formam moléculas, fazem apenas ligações covalentes. Grafite. Então, a exceção destes aqui, que são os que não fazem moléculas ou não formam moléculas, todos os outros têm baixos pontos de fusão e ebulição. Se tu pegar nitrogênio, ele ferve a menos 196 graus Celsius e assim vai. As temperaturas são bem baixinhas porque eles formam moléculas e são ligações mais fracas, ligações bem simples de romper. Tá, mas é só isso que tem assim de ligação covalente? Pensei que fosse muito difícil, não parece ser tão complexo. Na verdade, o problema reside aqui, ó. Isso aqui. Por favor, acompanhem comigo aqui no quadro, que eu vou mostrar para vocês o que o Lewis inventou para explicar a existência de ligações entre os não metais. A página é a de número 132. Funciona assim. Isso, genial, querida. É exatamente isso que a gente vai falar agora, como a Amanda comentou. Como é que o Lewis inventou... É a Amanda, né? Ah, tá, perdão. O que o Lewis inventou? O Lewis inventou uma teoria de que como eles não têm tendência em dar elétron, ninguém dá para ninguém elétron aqui. E sim, eles compartilham os seus elétrons. Por exemplo, é um fato que existe N2. Ele existe, ele está na natureza e ele é estável. Então o Lewis pensou, como eu posso explicar a existência disso? Aí ele inventou a seguinte teoria. Eu acho, como a Amanda falou, que então estes átomos compartilham os seus elétrons para ficarem como os gases nobres. Como assim? Que estranho que tu falou. Olha só. O nitrogênio está na família 15, sim ou não? Então, na camada de valência dele, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, tá vendo? E esse nitrogênio também está na 15. 1, 2, 3, 4, 5. Para ficar com 8, cada qual precisa de 3. Tá, então o Lewis pensou, e se os nitrogênios compartilhassem, usassem o elétron um do outro? Não ficaria com 8 cada qual? E a resposta veio naturalmente. A resposta é sim. Então ele inventou 3 formas de ligações para este compartilhamento de elétrons que são muito importantes de nós termos no livro, ok? Bem discriminadas. Ele disse que os elétrons só poderiam se ligar dessa forma, com o intuito de ficar com 8 elétrons de valência. As 3 ligações que ele inventou são essas aqui. Oi? Eu vou conversar com você sobre isso, porque a ligação dativa ela não existe, né? Ela é uma enjambração didática, ou recurso didático, se preferir, né? Não usar esse eufemismo de recurso, para explicar algo que acontece normalmente entre os átomos. Isso, muito bem. Ó, ligações de Lewis. Ligações. Para o Lewis, o compartilhamento de elétrons ocorre de 3 formas. De uma forma simples, que é quando ocorre o compartilhamento entre um par de elétrons, que é aquela ligação que tu faz com um risquinho só, onde cada ponta do risquinho corresponde a um elétron compartilhado. Então é um par eletrônico, desse jeito. A ligação dupla, que é a ligação na qual a gente tem 4 elétrons compartilhados, dupla, dessa maneira, onde tu tem 2 tracinhos representando isso, o 2, dessa maneira, tá aqui, ó, elétron, 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 então são 2 pares compartilhados na dupla, ok, pessoal, deixa eu botar só em cima para ficar mais organizado, obviamente, e a tripla, e deu, não tem mais nada, é que nós inventamos com o tempo
esse exemplo de ligação dativa que a Vicky falou, que é uma enjambração para explicar alguns exemplos que fogem um pouco do básico, do trivial. Mas eu gostaria que vocês enxergassem do jeito que realmente é. Simples, dupla e tripla, que são as formas de compartilhamento de elétrons que podem existir entre não metais. Ok? Simples, duplas e triplas. Desta forma. A ligação dativa, ela é uma derivação da ligação dupla. Antigamente, a gente dizia que algumas ligações não fechavam o octeto. Então, para conseguir fechar esse octeto, eles inventaram, os químicos e professores, uma ligação chamada de coordenada, ou dativa, que é uma ligação na qual só um dos átomos cede os seus elétrons, ou empresta os seus elétrons, para o outro. Isso com o intuito de fechar o octeto, ou seja, de estabilizar os átomos. Mas assim, pessoal, com todo respeito, isso aqui é uma enjambração, não existe. A ligação dativa é uma maneira de esconder alguns desvios do octeto. E para que isso não aconteça, assim, tu não te atrapalhe na hora de tentar fechar os 8 elétrons, é muito mais fácil que vocês sempre lembrem que tu só precisa obedecer o octeto do mais poderoso. Quem é mais forte manda. Funciona assim na química e na natureza. Então, se tu conseguiu obedecer o octeto do mais forte, maravilha. O mais fraco serve ou existe ali para servir o mais forte. Funciona, infelizmente, desse jeito. Não é bastante impositivo. Então, quando dá para fechar todo mundo, o octeto de todo mundo, maravilha. Se não der, só se preocupa com quem é mais forte e vai estar tudo certo, tudo resolvido. Então eu vou mostrar para vocês na prática como isso funciona. O primeiro exemplo é o que vocês têm aqui, né? O nitrogênio. Então já está representado ali em cima. Vocês podem utilizar, ó, vou colocar aqui o exemplo A, que é o nitrogênio. Se não quiser desenhar com as bolinhas assim, tu pode desenhá-lo com uma ligação tripla, representando literalmente os 3 pares de elétrons envolvidos nessa união. Certo? Genial! A observação da Giovanna Caldeira foi muito pertinente aqui, pessoal. Foi ótima. Quem é que é o mais forte? Tá, beleza, eu entendi que é o mais forte que manda. Mas como é que eu vou saber quem é que é o mais forte? O mais forte, como a Giovanna Caldeira falou, é quem tem a maior força eletrostática, quem é mais eletronegativo. Tá, mas está muito confuso para mim, como é que eu faço? Bom, vou dar várias dicas para vocês, eu vou postar um vídeo extra essa semana, resolvendo um monte de moléculas para vocês verem. Várias mesmo, e eu peço por favor que vocês olhem. Porque, pessoal, não dá pra gente errar essa parte básica, que é bem simples e a URGS adora em particular. Quem faz essa prova é o professor Edilson. Não é? Quem já foi aluno no passado, está na URGS agora, voltou, por exemplo, a Laura Cunha, passou até em 2º lugar em Química. Eu não sei por que diabos ela quis fazer Química. Eu falei assim, mas é Química, tem certeza que tu quer fazer Química? Ela disse, eu tenho certeza. Eu disse, olha, estou te avisando, é Química, tem certeza. Ela foi por livre e espontânea vontade. E eu não tive nada a ver com isso, eu juro, né? Eu estou com a consciência tranquila. E ela foi fazer, dito e feito, primeira cadeira, professor Edilson, ele dá a cadeira de tópicos especiais em ligações químicas, ele vende para os alunos o livro de tópicos especiais em ligações químicas, e ele leciona uma cadeira para pós-graduação de tópicos especiais em ligações químicas para pós-graduação. Então é óbvio que vai cair. Teve um ano de 4 questões de química geral foram sobre ligações químicas. Essas coisinhas básicas aqui. Então eu vou convidá-los agora para a gente encerrar a aulinha de hoje. Me acompanha nessa parte, por favor. Como é que funciona isso? Olha só. O primeiro átomo é sempre o central, salvo nos ácidos. Tirando o ácido, sempre o primeiro átomo é o central. Aí tu coloca ele no centro. E os 2 átomos tu distribui nas pontas, dessa maneira. Feito isso, vocês vão distribuir os elétrons de valência de cada um, que é a mesma coisa que a ligação anterior nos mostrava. Desse jeito, o oxigênio tem 6, então eu vou distribuir em pares, não é? Porque o nome da teoria é teoria dos pares eletrônicos, ou seja, pares de elétrons. E a gente viu que nos orbitais os elétrons ficam sempre em pares.
Feito isso, eu vou distribuir os elétrons agora do átomo central. Pronto. Quem é o mais negativo aqui? O oxigênio. Ele é que manda. Quantos elétrons o oxigênio quer? 2. Então ele vai mandar na situação. Ele vai compartilhar um elétron aqui com carbono, vai compartilhar um com carbono, compartilhou um com carbono, compartilhou um com carbono. Pronto. O carbono ficou certo? Ficou. Que bom. Que bom. É assim que a gente tem que fazer. Estou sendo bem franco com vocês. Não deem bola para quem não é mais forte. Só para quem é mais forte. Tu nunca vai errar desse jeito. Acredite. Certo? Observem que o carbono ficou com 8, ó. 4, 5, 6, 7, 8. E cada oxigênio também conseguiu ficar com 8, graças a essa combinação. O segundo exemplo já é, digamos que, mais do que claro para mostrar para vocês essa referência. Olhem só. SO2. O SO2 vai ter enxofre, que é o central, e os oxigênios. Vou colocar os elétrons de cada um deles ao redor dos seus átomos. O oxigênio está na 16, ele tem 6. O enxofre também está na 16, então o enxofre também vai ter 6. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem é o mais poderoso ali? Enxofre ou oxigênio? Oxigênio. Então quem é que vai mandar na ligação? Oxigênio. Quantos ele precisa? 2. 1, 2, 1, 2. Pronto. Pela eletronegatividade. Isso. Ó, Betina, é bem fácil. Sempre ela cresce para cima nas colunas e para a direita nas linhas. Dessa maneira. Então, o oxigênio ele está aqui e o enxofre está aqui. Logo, ele vai ser o mais negativo, ele vai mandar. Muita gente vai olhar para isso e vai dizer, mas está errado, porque daí o enxofre fica com 10. Não tem problema. Ele é o mais forte? Azar dele. Funciona, eu juro por Deus que é assim. Quer ver uma coisa? Olha só. Isso é uma coisa que me deixa muito preocupado, porque antigamente a gente inventava, dava um trabalho desgraçado para mostrar uma ligação dativa, e daí o aluno aprendia errado. Era tipo uma maneira de enrolar o aluno, entende? E na prática não acontece assim. Quer ver? Olha para o quadro. Eu vou te mostrar o SO2 no quadro, quer ver? Ó, aí os caras vão lá numa prova e mostram, SO2. Ó, tá vendo o SO2? Cadê a dativa aí? Tá vendo a dativa? Não existe dativa. Ah, mas aí o enxofre expande o octeto. Sim, tem vários átomos que expandem o octeto. Porque o octeto não é uma regra única, não é o hors concours da química. O octeto é uma regra que explica os mais negativos. O comportamento dos mais fortes é explicado pelo octeto. Ah, mas o que é essa bola ali em cima? Fácil. O enxofre não tem um par de elétrons livres? Viu só? Então, aqui estão os oxigênios e o enxofre tem um par de elétrons livres em cima, que está empurrando esses oxigênios para baixo por causa da carga negativa que ele tem. Então, fica desse jeito. O que seria dativa? Genial. A dativa, pessoal, em questões muito antigas vocês podem encontrar, tá? Hoje em dia isso não é mais correto, estou afirmando para vocês, porque já teve casos de questões com problema em prova por causa dessa naba dessa dativa. A dativa é o seguinte, ó. Como aqui o enxofre não completaria o seu octeto, antigamente, me sinto até mal dizendo isso, antigamente a gente dizia assim, ó, que o enxofre ficava assim, ó, dativa, oxigênio, dupla, oxigênio. O que é a dativa? A gente dizia que esse oxigênio, ele não compartilhava elétrons com o enxofre, apenas o enxofre é que compartilhava elétrons com ele, porque dessa forma o enxofre conseguiria ficar com 8. É mentira, não é verdade, sabe? Isso aqui, ó, caso de confissão, né? Tem que se confessar, porque não é verdade, não é assim que funciona. O que acontece é, o enxofre é um átomo grande, ele expande o octeto. Queridos, tem um carbono que faz 6 ligações, o que mais eu posso dizer para vocês? Né? Cada vez que a gente vai evoluindo, a gente vai percebendo coisas que a teoria às vezes não nos ajudou a enxergar na sua plenitude. Então a dativa é um desses problemas. Infelizmente, não existe mais dativa. Na minha opinião, felizmente. Né? Mas para quem aprendeu a dativa, só em questão muito velha tu vai encontrar alguma coisa sobre a dativa. Então, como o professor mostrou, a dativa é uma maneira de não representar a ligação dupla. Não quero representar a dupla, tu pode fazer uma dativa. Tudo bem? Bom, só para encerrar aqui então, essa D que é a mais difícil, na minha opinião, e ela é linda,
E aqui vocês vão encontrar uma carguinha negativa, vocês viram isso? Isso é muito importante. Essa carga negativa indica que tem um elétron sobrando, um elétron a mais. Então, na hora de montar ele, vai ficar assim, ó. Quem é o átomo central aqui, queridos? Sempre o primeiro, vocês são demais. Genial. O nitrogênio é o primeiro. Aí a gente joga ao redor do nitrogênio, ó, os oxigênios. E aí vocês vão começar a distribuir. O oxigênio, ele tem 6. Então, vou botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o nitrogênio tem 5, como vocês bem sabem. 1, 2, 3, 4, 5. O problema é que nessa molécula a gente tem um elétron sobrando, tu não concorda comigo? E esse elétron que está sobrando, que está aqui, ele não é do nitrogênio. E eu gostaria que tu me explicasse por quê. Eu não entendi muito bem o que tu falou. Esse elétron sobrando, que está a mais ali, não é do nitrogênio. Por quê? Da molécula toda, genial, é aí que eu quero chegar. Genial. Mas eu não entendi ainda, o professor é meio lento, eu gostaria que tu me ajudasse a entender. Por que não é do nitrogênio? Monta comigo a molécula ali. Ó, vou montar contigo a molécula, tá? Ó, olha a molécula. Ó, olha a molécula do nitrogênio. É NO3, né? NO3 ali, tá? Beleza. Deixa eu tirar aqui que esse software é meio ruim. Pronto. Hidrogênio. E agora aqui, fechou. E aqui uma duplinha. Tá aí. NO3. Que bom, software é uma droga. Mas enfim, deixa eu fazer com as bolinhas aqui só para mostrar para vocês. Pronto. Ó, eu queria que tu me ajudasse a entender por que não é do nitrogênio aquele elétron. Sabe de onde pode ter vindo aquele elétron? Pode ter vindo desse hidrogênio que estava aqui, ó. Tá vendo? Que ele foi arrancado, que ele é muito simples. E daí o elétron ficou com quem? Por quê? Tu acha que algum átomo consegue encostar nesse nitrogênio aqui? Por quê? Porque ele está rodeado pelo quê? Oxigênios. Os oxigênios não literalmente cercaram esse nitrogênio? Se alguma molécula encostar aqui, vocês acham que ela encosta no nitrogênio ou no oxigênio primeiro? Nos periféricos. Então sempre os periféricos é que tem contato com o mundo exterior, pensemos assim. Então é sempre deles os elétrons sobrando ou os elétrons faltando. Ninguém tem mais ou menos elétron sempre no meio. Sempre quem tem mais ou menos elétron é sempre o periférico. Por exemplo, como eu acabei de mostrar para vocês, esse elétron que está sobrando pode ter sido desse hidrogênio que foi arrancado por alguém. Aí o elétron do hidrogênio fica com o oxigênio. Então o que vai acontecer é, esse oxigênio aqui, por exemplo, eu vou escolher ele vai ter um elétron a mais, tá vendo? E aí ele vai com a carguinha negativa, indicando que ele recebeu esse elétron de alguém. Não sei de quem. Pode ter sido de qualquer átomo. E agora, a ligação... Genial. O que a Betina falou é essencial, queridos. Qualquer um dos oxigênios. A gente não tem como saber qual foi o oxigênio que recebeu esse elétron. Então, para a gente fechar aqui agora, olhem só. Esse nitrogênio faz duas ligações aqui com oxigênio. Estabilizei o oxigênio. O oxigênio sedento por elétron fica estável aqui, pronto. Agora, esse oxigênio só precisa de um elétron. Por quê? Porque ele já tem um elétron a mais ali que ele recebeu de alguém, não sei de quem, a gente não tem como prever isso, né? Foge do nosso alcance, digamos assim. Tudo bem? Então essa é as estruturas, ou são as estruturas básicas que existem nas moléculas. Enquanto vocês estão se arrumando, eu só queria fazer um pequeno comentário, pessoal, que existe uma coisa assim, ó, chamada de caráter da ligação, tá? É bem rápido mesmo, não é muito extenso. É que essa matéria ela é muito importante mesmo, tá, queridos? Por isso que eu queria comentar só nesse nosso desfecho isso. O caráter da ligação mostra o quão iônico ou quão covalente uma ligação é. Isso é algo muito importante, tá? Nem toda substância iônica é do mesmo jeito, tem a mesma intensidade de caráter iônico. Existem caráteres iônicos. E é muito fácil de entender isso no momento em que a gente se pergunta: quem é o elemento mais eletronegativo? Flúor. Qual é o mais eletropositivo? O frâncio ou o césio, né? Que é o natural. A minha pergunta é, se tu liga um césio que
tem a maior vontade de dar elétron, com um flúor que tem a maior vontade de pegar elétron, tu não acha que essa ligação vai ser mais forte? Porque eu não vou ter um baita de um positivo com um baita de um negativo? Então, o caráter iônico dessa ligação vai ser maior. Quanto mais positivo for o positivo e mais negativo for o negativo, mais iônico é. Isso cai muito em prova e é muito simples. Tá, mas e qual é o oposto de iônico? Covalente. Se for ao contrário, a ligação é chamada ou tida de ligação com caráter mais covalente. Bah, ficou muito difícil isso que tu falou. Não, não é difícil. Quer ver? Eu vou mostrar aqui, prometo que eu já vou te libertar. Ó, é bem fácil. Ok, peço desculpas por ter me estendido um pouquinho, mas é que essa matéria é muito importante, tu vai me agradecer depois dos exercícios. Como funciona o caráter iônico? Quanto mais distantes os íons estiverem, maior é o caráter iônico destes íons. Porque mais negativo é o negativo e mais positivo é o positivo. Então qual seria a coisa mais iônica do planeta Terra? Um fluoreto de Frâncio. Seria o mais positivo com o mais negativo. Ok? Agora, vamos supor que eu pegue dois elementos que estão bem próximos. Tipo, olhem esses dois elementos aqui, ó. Alumínio, perdão, e cloro. Pode ser o cloro. Alumínio e cloro. Tu não precisa a distância entre alumínio e cloro? O alumínio é positivo, ok? O cloro é negativo, mas o alumínio é tão positivo quanto o frâncio? Não. Então significa que a diferença de eletronegatividade entre eles é menor, é pequena. E isso faz dessa ligação, ó, cloreto de alumínio, uma ligação onde o positivo não é tão grande e, consequentemente, o negativo não vai ser tão intenso, digamos assim. Não, metal não metal, metal não metal. O problema é que muitos alunos vão para a prova achando que metal não metal é iônico, ponto. Existem níveis de iônico, existem íons mais fortes que outros. Esse íon é muito mais forte que aquele. Então essa ligação tem um caráter iônico muito mais acentuado do que aquele lá. Então o caráter iônico dessa ligação é baixo, ok? E o caráter iônico dessa ligação é muito alto ou elevado. Essa é a diferença. Então, existem dois extremos, o iônico e o covalente, ok? Funciona assim, se uma coisa, uma substância, ela é muito iônica, consequentemente ela é pouco covalente. Se uma substância é pouco iônica, consequentemente ela tem um... Exatamente, não deixa de ser, mas ela tem um caráter covalente maior. Eu gostaria de que vocês anotassem só uma coisinha aqui, pessoal, que é importante. Existe um parâmetro, olha só, um valor empírico que se calcula, que é justamente esse número 1,7. A diferença de eletronegatividade de 1,7 é que define se o caráter passa a ser mais iônico ou mais covalente. Por exemplo, como funciona? Olha só, 3 é a eletronegatividade do cloro, 3 é do cloro, 3 menos 3 é 0. Quando a diferença de eletronegatividade for menor que 1,7, o caráter covalente é muito grande. Se a diferença de eletronegatividade for maior que 1,7, aí é diferente. Ó, por exemplo, vou mostrar aqui para ti NaCl. 3, que é a eletronegatividade do sódio, menos 0,9 dá 2,1. 2,1 é um valor maior que 1,7. Então, quando é maior que 1,7, é iônico. Então isso é muito, muito importante, ok? Eu vou botar para vocês aqui as diferenças. Ó. Diferença de eletronegatividade maior que 1,7 é iônico. Quanto maior ela for, maior vai ser o caráter iônico da ligação. Fornece, não precisa decorar. Exatamente. E quanto menor a diferença de eletronegatividade for, diferença de eletronegatividade menor que 1,7 vai ser covalente. Covalente. Cuidem isso, vocês vão encontrar várias questões com isso, ok? Não tem como decorar os valores de eletronegatividade, não tem problema, mas é importante saber que quanto maior for a diferença, maior vai ser o caráter iônico, quanto menor, maior é o caráter covalente.
E aí a gente pode fazer essas triangulações, como vocês viram ali, para mostrar, não é, quem tem maior ou menor caráter covalente ou iônico. Porque são 3 tipos de ligações. Aqui os iônicos, quanto mais para cá mais iônico, mais para lá mais covalente. É só um desenhozinho para mostrar isso para vocês. Certo? Então, 1,7 é a diferença de eletronegatividade. Saúde. Desculpa por estender um pouco a aula, mas é importante porque semana que vem é só molecular. Queridos, obrigado, bom almoço para vocês e até. Tchau, tchau.